Graça e paz, muito boa tarde. Estamos aqui iniciando mais uma live, mais uma oração do meio-dia, mais um Conexão Renovo, que é realizada todos os dias ao meio-dia pelo Instagram e fica disponível depois no YouTube para que você possa acompanhar e compartilhar. Você pode compartilhar com quem você quiser. Você vai disseminando a boa nova, as boas notícias do Evangelho e da graça de Deus. E é uma alegria ter vocês por aqui todos os dias. Enche o meu coração de alegria ao ver os irmãos chegando, ao ver os irmãos ouvindo a palavra de Deus, interessados. Nós temos procurado ter um limite de apenas meia hora durante esse tempo. Às vezes a gente passa, vai até 40 minutos, mas é um tempo muito especial e não custa nada para você ter esse tempo de oração todos os dias. Daniel, por ser muito ocupado, orava 3 vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Exatamente porque era muito ocupado, né? Você sabe que Daniel era um governante e nunca existiu um governante desocupado. Governante sempre tem muitas preocupações e muitos afazeres. E aí, por isso mesmo, ele se rendia ao Senhor todos os dias, 3 vezes, porque ele reconhecia a sua dependência de Deus. Então, tire o seu meio do dia para estar aqui com a gente durante meia hora. Isso é importante, isso alimenta você e a sua relação com Deus, e a minha também. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Romanos 1, 16 e 17, que nos diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem, texto conhecidíssimo, você já deve ter marcado na sua Bíblia muitas vezes, como na minha, tem marcado aqui umas linhas de azul, umas linhas de vermelho, umas linhas de azul sobre o vermelho, e aí você também pode fazer o mesmo. Marque a sua Bíblia, porque assim você acha mais fácil os versículos e também vai gravando no seu coração. Interessante, caneta no papel e vai entrando essa palavra no seu coração. Mas veja só o que ele diz, ele começa dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Oxe, se ele está dizendo isso, certamente alguém colocou o Evangelho como uma vergonha, como algo, um escândalo. Para os judeus, de fato, era um escândalo, um negócio que começou, uma religião que começou com um homem maldito que foi crucificado, né? Foi condenado à morte, foi preso. Para nós, quando a gente fala de Jesus, isso parece algo bonito, mas se você falar de outra pessoa, quem ia seguir um prisioneiro? Quem ia seguir alguém que foi condenado à morte, portanto considerado um grande criminoso? Então, por que eu iria seguir esse homem, né? E, portanto, para os judeus era uma grande vergonha, porque para eles eles deveriam seguir pessoas prósperas, pessoas que cresciam, inclusive financeiramente. Eles não tinham nada a ver que seguir gente que foi morto, né? Então, por isso ele dizia: olha, eu não me envergonho. Ele está afirmando para ele: o Evangelho não é motivo de vergonha. As boas novas não são motivo de vergonha, porque elas são poder. Poder. No original grego, dínamos, né? Que é a mesma palavra que dá origem a aquele negócio que explode? Dinamite. Então, é dinamite de Deus, é dínamos, é força, é poder de Deus. Para quem? Para aquele que crê. Então, quem não crê fica de fora, mas quem crê recebe o poder, o dinamismo, o dinâmico,
o power, né? A força de Deus, a motivação de Deus, aquilo que gera energia. Talvez você não tenha conhecido, mas no sertão usava-se muito o dínamo na bicicleta. E aí você colocava um farol na bicicleta, né? Mamãe fica doidinha quando eu conto essas coisas, porque ela acha que eu não aprendi as coisas do sertão, né? Mas eu estive muito no sertão. E aí o cara botava um farol na bicicleta para poder andar de noite, mas com melhor segurança, né? E aí existiam lanternas a pilha, mas só que antigamente as lâmpadas gastavam muita energia. Não é como hoje, que tem lâmpada de LED, você coloca ali a bateria, ela vai durar bastante, o pessoal não usa mais dínamo. Mas o dínamo, ele era um gerador de energia para acender aquela lâmpada. E ele era um cilindro que tinha uma rodinha, que nessa roda ele era instalado próximo do pneu da bicicleta, e então ele encostava aquela roda na bicicleta, no pneu da bicicleta, e à medida que a bicicleta ia rodando o seu pneu, ia circulando, ele fazia mover aquela pequena rodinha do cilindro, que era o dínamo, e ia gerando energia. Era uma pequena turbinazinha ali para gerar energia apenas para acender o farol da bicicleta, né? Pois esse dínamo, Deus colocou um dínamo dentro de nós, é o Evangelho. E à medida que nós vamos pregando o Evangelho, vamos caminhando como igreja, à medida que nós vamos circulando, andando na nossa bicicleta, esse dínamo vai gerando energia, poder, power, força para caminharmos na nossa vida. Ei, Fátima, é porque eu estudei muito sobre isso, eu estudei livros antigos e vi que tinha tudo isso lá, viu? Já existia. Bicicleta com lâmpada e buzina. Ah, era bom demais, era o sonho, né? E aquelas fitinhas no guidão, descendo também. E uns enfeites nos aros também, né? Tinha que ter. Então, o poder de Deus é o dínamo que gera, o Evangelho é o dínamo que gera força, que gera energia para acender a lâmpada. Tá entendendo aí como é que funciona? Então, para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque, né? Só um instante antes de falar o porquê aqui, né? Então, primeiro do judeu e depois do grego, porque Cristo era judeu e ele trouxe a salvação ali em Jerusalém. E diz o Evangelho que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o poder aparecendo de novo, né? O direito, poder como direito aí. Então, a salvação veio dos judeus, mas se espalhou por toda a terra, né? O grego aqui representa toda a terra, todos os gentios. E gentios somos nós, né? Nós somos não judeus. Apesar de que hoje em dia a humanidade está tão misturada que se você procurar aí na sua genética vai encontrar um restinho de judeu talvez por aí, tem um pouquinho de africano, tem tudo misturado aí de todo canto do mundo, porque a gente tem se misturado muito, né? E isso é bom. Mas a verdade é que ele está falando que toda a terra está agora com o Evangelho disponível para si. Porque o Evangelho, ou no Evangelho, perdão, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Durante muito tempo eu compreendi que a salvação é pela fé e pela graça. Mas que a vida cristã, ela era por esforço. Nós precisávamos caminhar por esforço. Cada passo, né, de obediência a Deus seria fruto do nosso próprio esforço. Eu não posso negar a existência das disciplinas espirituais, onde nós precisamos nos esforçar, sim. Existe um esforço para ter tempo, para
orar, para ler a Bíblia, para ir para a igreja e tantas outras disciplinas, o jejum, a vigília, a oração, tudo isso. Então, exige um esforço físico, exige um esforço mental, existe uma disciplina para que eu encontre tempo, oportunidade e faça isso como um hábito. Mas só que o que a Bíblia nos diz é que não é só o momento inicial da salvação, que é pela fé, mas toda a nossa vida. Ele diz, o justo viverá pela fé, do começo ao fim, viverá pela fé. É a graça de Deus, é necessária do começo ao fim. Você não se sustenta na vida cristã a não ser pela fé e pela graça de Deus. Você não se sustenta no meio do povo de Deus. Você não se sustenta em santidade a não ser pela graça de Deus. Porque a graça de Deus ela não é passiva somente de lhe perdoar os pecados, mas ela é ativa. Ela gera poder na sua vida para transformar aquilo que existe na sua vida, para lhe fortalecer, para lhe sustentar. Então, todos os dias você precisa da graça, eu preciso da graça. Todos os dias nós precisamos da fé, assim como todos os dias nós precisamos das misericórdias do Senhor. Por isso mesmo, a Bíblia nos afirma que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Como é que uma coisa não tem fim? Quando ela se renova a cada manhã, né? A cada levantar do sol, a misericórdia do Senhor se levanta sobre nós, nos anima, nos perdoa, nos faz caminhar, nos dá força. Meus irmãos, do começo ao fim. E onde é o fim? Né? Nós sempre sabemos o começo. Aquele dia em que o Senhor nos alcançou, aquele dia em que nós aceitamos a palavra de Deus, cremos, trouxemos para o nosso coração, ou Ele colocou no nosso coração a palavra de Deus, a fé em Cristo. Aquele foi um lindo começo. E aí nós fomos caminhando, alguns já têm aí um dia de caminhada, 2, um mês, um ano, alguns têm muitos anos de caminhada com o Senhor. E nós não sabemos o dia do fim dessa caminhada. A verdade é essa, né? Não sabemos. O fim pode vir pela volta do Senhor, mas o fim pode vir pela nossa ida até o Senhor. E às vezes a gente pensa que ele vai vir e ele virá, mas a gente não sabe o dia. Mas às vezes ele olha de lá e diz assim, ô fulano, vem para cá. Né? Antes que eu vá, você é que vem para cá. E às vezes a gente pensa que está lá atrás da fila, mas o Senhor diz assim, ei, passa aí na frente de todo mundo aí, fura a fila. Então nós não sabemos o dia do fim, mas nós sabemos uma coisa, daquele dia em que o Senhor nos alcançou, até o último dia, seja quando for, é pela fé em Cristo Jesus e pelo poder da salvação é que nós vamos caminhando. Então quero lhe incentivar a hoje mesmo retomar a sua caminhada. Se você está distante, volta para o Senhor. Onde você está, na sua casa, peça perdão ao Senhor e caminhe com Ele. Hoje é urgente, urgentíssimo. E se você tem caminhado no Senhor, então fique muito feliz. Fique cheio de alegria, porque a salvação, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E aí a salvação, na Bíblia, quando nós trazemos para o português, perdemos algumas compreensões do que a Bíblia coloca ali. Né? E existem alguns verbos do grego que não são fáceis de traduzir, mas eu quero explicar rapidamente aqui. Eles dão um sentido de continuidade, uma coisa que nós não temos. Então, quando a Bíblia fala em salvação, muitas vezes ela fala o seguinte, ó, você foi salvo, continua sendo salvo e será salvo. Entenda, lá na cruz do Calvário, quando você creu, você já foi salvo. Foi salvo
de uma vez por todas, o seu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus. Agora, durante a nossa caminhada aqui, nós estamos sendo salvos. Como assim, pastor? Não fui salvo? Sim, mas perfeito você não é. Então nós vamos, é o que a Bíblia chama de despojar. O pastor Roberto explicou isso aqui na Semana Santa, né? Você vai percebendo aqueles costumes do velho homem, você vai percebendo aquelas coisas lá, aqueles ranços que ficaram, né? E vai, despojando, jogando fora, jogando fora. Então você está sendo salvo. E um dia você vai estar diante do Senhor e vai entrar no gozo do Senhor, vai entrar no céu, vai entrar no descanso do Senhor, seja o nome que você quiser dar, ou que a Bíblia dá, tem vários nomes, né? Então, nesse dia, aí você pulou para dentro, meu filho, aí você realmente está salvo eternamente, né? Então, daqui para lá, nós temos uma jornada. Alguns, por causa da Bíblia trazer essa compreensão, acham que nós podemos, na caminhada, perder aquilo que Deus nos deu. Na verdade, nós até poderíamos perder o que Deus nos deu, mas Ele é que não vai perder aquilo que Ele comprou, com um preço tão precioso. Então, Ele não vai nos perder, tá certo? Daqui para lá, Ele não nos perde. Ninguém os arrebatará das minhas mãos, disse o Senhor, né? Então, fomos salvos de uma vez por todas, estamos sendo salvos na nossa jornada e seremos plenamente salvos, corpo, alma, espírito, cabelo, quem tem, tudo vai ser salvo, né? Nós vamos ter cabelo no céu? Deve ter, né? Um corpo glorificado, não é possível que um corpo glorificado não seja a minha vez de ter um cabelo. Então, nesse momento, seremos salvos plenamente. Então, você compreende isso? A salvação poderosa, plena e poderosa que Cristo nos trouxe. Vou ler mais uma vez para que você guarde no seu coração esta palavra nesse dia. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, a vida de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, você viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Queria que onde você está, você agora colocasse a sua mente voltada para o Senhor. Queria que você se lembrasse agora de uma pessoa que você sabe que precisa conhecer esta salvação. Salvação poderosa, libertação de todo pecado, libertação de uma mente suja, de uma mente pesada, de uma consciência pesada, libertação de toda guerra, alguém que precisa encontrar a paz que só o Senhor pode dar. E você vai orar por essa pessoa agora, nesse momento. E depois, se você puder, você vai compartilhar esta palavra e vai dizer, olha, eu quando estava ouvindo esse vídeo, eu pensei em você e eu queria que você ouvisse. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. E Ele o fez muito bem. Ele foi muito eficaz e muito eficiente no seu modo de fazer essa plena e poderosa salvação. O modo de fazer e completar esta obra. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus, que nos salvou de todo mal. Eu quero te pedir por aqueles que estão me ouvindo agora. Talvez alguém esteja nesse momento entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor o receba, que o Senhor transforme a sua vida e que dê paz agora. E aqueles que nós estamos agora pensando, que nós estamos nos lembrando, que o Senhor nos envie para falar este Evangelho, porque nós não nos envergonhamos
do Evangelho, porque ele para nós é power, é poder de Deus, é força de Deus na nossa vida. Que o Senhor faça isso em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, mas abençoe mesmo ricamente você com chuvas de bênçãos. Eu quero incentivar que você convide pessoas para estar conosco no culto logo mais. Nós vamos começar às 18 horas em ponto aqui no Instagram. E eu quero assim pedir realmente que você convide. Então nós vamos ter duas partes. Vamos ter meia hora de louvor ao Senhor, de adoração. E como fizemos no domingo passado, nós vamos pausar a transmissão ao vivo, né, depois de meia hora, e às 18h30 a gente começa a palavra de Deus aqui. Então convide as pessoas, né, transmita isso. Olha, vai ter um momento especial de adoração a Deus e uma palavra. Eu gostaria que você estivesse com a gente no culto. Você que nunca foi na igreja, né, tem a chance da igreja ir até você. Então faça esse convite hoje às 18 horas, 6 horas da noite a gente vai estar aqui. Eu quero ver a sua família junto aqui com a gente, tá bom? Eu tenho compartilhado aí nos grupos algumas músicas que o Senhor me deu desde a adolescência, né? Que eu compus algumas canções e o pessoal sempre diz assim, grava, grava, grava. E a gente nunca gravou, nunca gravei, né? Fui deixando para depois. E agora na quarentena eu estou tendo tempo de fazer aqui algumas gravações em casa. Obviamente os técnicos vão dizer que tem algumas falhas, mas o negócio está ficando bom, viu? Eu queria que você ouvisse aí, eu mando os áudios. Ouve aí e vai ser legal, vai abençoar a sua vida e está sendo divertido aqui em casa também, tá certo? Então se você quiser, tem gente dizendo aqui que quer, né? Então pede alguém que você conhece por aqui, ou então no direct aqui da Igreja Cristã Renovo, né? Tem a mensagem no privado, você pede que a gente manda, eu acho que dá para mandar por aqui mesmo, ou se não, manda o número do WhatsApp, a gente manda pelo WhatsApp, o arquivozinho com as músicas, tá bom? Vai ser legal divulgar essas músicas também. São nossas, são do povo de Deus e tá aí, né? Disponível. E no mais, não esquece de dar o like lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E se inscreve no canal, fica lá sempre disponível para você todos esses vídeos e compartilha com seus amigos, com seus parentes, sua família, é importante. Tem muito vídeo lá, dá um like tudinho, né, e assiste o máximo que você puder e você pode ir compartilhando à medida que você encontra algo que toca o seu coração. Um forte abraço, um ótimo domingo e até daqui a pouco. Muita graça e muita paz sobre a sua vida. Tchau, tchau.